Olá, famílias! Estamos em ambiente seguro e com distanciamento social, então nós podemos retirar nossas máscaras. Vamos higienizar as mãos. Estamos aqui em mais um episódio do programa Em Família e hoje a nossa convidada é a Fabrine Brasil. Ela é orientadora educacional na nossa rede de ensino municipal e também faz parte de um grupo de pesquisa que trabalha sobre autonomia moral e todos os temas voltados ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Fabrine, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Olá, famílias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções e os sentimentos. Hoje nós vamos propor uma reflexão para você que está aí em casa. Por que falar de emoções e sentimentos? Primeiramente, as emoções e sentimentos, Carol, elas fazem parte do nosso dia a dia de uma maneira diferente. Hoje, nós conhecemos o mercado de trabalho com uma grande ênfase sobre a importância de desenvolvê-las e elas têm se tornado também dentro do viés institucional, dentro das escolas. Por quê? Porque elas têm uma proporção sobre aquilo que é conhecimento junto àquilo que é domínio técnico. Então, as emoções, elas também entram dentro daquilo que nós consideramos como currículo. Aqui nós temos uma imagem de dois homens e o número 9010. Ele faz parte de um princípio que o autor Steve Cohen trouxe para nós sobre como nós reagimos. É uma máxima, inclusive com uma ilustração, que conta um pouquinho sobre como nós podemos reagir a partir daquilo que acontece com a gente. Então, vamos pegar alguns exemplos comuns. Você saiu de casa atrasada e aí o semáforo está vermelho e isso faz com que, de repente, as coisas comecem a tomar uma proporção diferente para você. E aí você se sente irritado, um pouco sem paciência e você olha e diz, as emoções e sentimentos estão presentes ali? Sim. Esse princípio, ele traz essa lição para que a gente possa aproveitar os 90% daquilo que ainda vai acontecer no nosso dia, sobretudo da maneira como nos 10% a gente resolve trabalhar as nossas emoções e sentimentos. Então, nós vivemos um tempo de aprendizado, onde as relações intra e interpessoais têm se tornado poderosas. Emoção e sentimento são a mesma coisa? Não, Carol. Eles são muito próximos, eles são complementares, mas eles têm algumas características que os diferem. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer para vocês um autor que é bem bacana de se pesquisar, chamado Damasio. Ele fez um estudo importante mostrando que as emoções e sentimentos, elas contribuem para o desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes. E aí a gente pode pensar, mas será que só a criança e o adolescente se favorece com esse tema? Não. Porque ainda na vida adulta, nós temos a capacidade de conseguir continuar se desenvolvendo em cima dessa temática. Para isso, nós temos, então, 7 emoções primárias. A primeira é a alegria, raiva, medo, tristeza, surpresa, nojo e desprezo. Essas são as 7 emoções que todo ser humano, independente da idade que ele tem, vivencia ela diariamente. Elas são emoções inatas, ou seja, eu não tenho controle e domínio sobre elas, mas me constituem como sujeito. Você falando um pouquinho das emoções, me reporta aquele vídeo Divertidamente. Eu conseguiria usar aquele filme para trabalhar esse tema das emoções com as crianças? Perfeito, excelente exemplo, Carol. Inclusive, a animação Divertidamente, ela foi baseada numa meta-pesquisa de 20 anos de um autor chamado Paul Ekman, que em parceria com a produtora do filme, ela resolveu trazer para toda a população mostras desse ensaio de uma maneira lúdica. Então, a gente vê ali 5 personagens, onde as 7 emoções primárias estão aglutinadas e todo aquele momento em que a criança e o adolescente vai passando numa fase de transição. Junto também você vê as emoções presentes na vida dos pais, que já são adultos. Então, ele é um excelente exemplo e um vitalizador para se trabalhar, sobretudo para se expressar as emoções. Aqui nós temos 2 imagens, Carol. Nós temos a primeira que nos remete à emoção e a segunda aos sentimentos. Na primeira delas, nós temos um avião.
Então, imagine que você é uma pessoa que morre de medo de andar de avião. E todas as vezes que você precisa, e sim, a opção não te atende a ir de carro em determinado lugar, você vai passar por alguns sentimentos e umas emoções estranhas dentro de você. Provavelmente o seu corpo vai reagir com as pernas trêmulas, talvez a sua barriga também doa um pouco, aquela sensação de que o coração vai sair pela boca, a cabeça dói e vários outros sintomas. E aí é o exemplo que a gente tem bem didático para expressar o que é a emoção. A emoção, ela é uma resposta fisiológica que o nosso corpo tem a determinada situação ou ação que ocorre com o sujeito. Já no sentimento, Carol, a gente pode se espelhar nessa figura. Nós temos a imagem de dois idosos e você observe, você mesmo já deu um sorriso. Então, aqui nós temos um grande exemplo do que eles são. Os sentimentos, eles são também uma resposta não fisiológica, mas a forma com que dentro de mim eu passei a trabalhar a emoção que eu senti. Em geral, ele também se conecta com uma memória afetiva e sensorial. Então, a gente olha, talvez o que tenha remetido nesse momento para vir um sorriso seu, seja lembrar dos seus avós, talvez eles não estejam mais aqui. E aí, qual é a resposta que o meu corpo tem? Em geral, de uma emoção positiva ou negativa a partir daquilo que eu senti. Então, para fins didáticos, a emoção eu sinto, sentimento eu expresso. E o que me auxilia a expressá-lo? É trabalhar a linguagem descritiva. Quanto mais eu consigo nomear, quanto mais eu falo sobre, maior é a capacidade que eu tenho de autorregulação, que faz com que a gente coloquialmente chame de inteligência emocional, gestão das emoções. Energia que move o comportamento. Aqui nós temos também a competência e nós temos o sujeito. Para fins didáticos, nós também vamos usar o CHA, que é um anagrama que me diz conhecimento, habilidade e atitude. Com ele, nós podemos ver as emoções e sentimentos sendo muito fortes ali no campo atitude. Então, você pode olhar e falar, Fabrini, será que eu devo trabalhar as emoções e sentimentos somente com meu filho até a adolescência? Não, porque nós, como adultos, também fazemos uso dela. Na verdade, quanto mais você trabalha o seu conhecimento específico e geral, quanto mais você desenvolve habilidades, que é aquilo que eu posso aprender, e, sobretudo, nas atitudes, eu decido reagir com controle emocional, eu decido expressar as emoções e os sentimentos através do diálogo. Aqui a gente tem um esquema explicativo sobre as emoções e os sentimentos. Imagine que essa pirâmide é o sujeito e diariamente o sujeito nós passamos por várias ações que acontecem ou que nós realizamos. A isso nós temos uma reação. Aqui nós estamos falando de crianças, adolescentes, de jovens, de adultos. Então essa reação ela vai fazer com que eu tenha emoções e expresse sentimentos. Quanto mais autorregulado eu me torno, ou seja, quanto mais eu exercito pelo diálogo, pela fala, pela linguagem descritiva, aquilo que se passa dentro de mim, maior é a capacidade que eu tenho de ter um comportamento assertivo. Para isso, Carol, um tema que tem estado bastante em pauta são as macrocompetências e as competências socioemocionais. E elas são interligadas às emoções e sentimentos. Na verdade, aqui nós temos as 5 macrocompetências que nos dizem de atitudes e habilidades que vamos aprendendo ao longo da nossa vida para que, de fato, a gente possa ser um ser humano mais assertivo, resoluto, e principalmente autor da sua própria história. O conceito de competência socioemocional ele é polissêmico. Então, vários autores trazem para nós a definição, muitos estudos têm se debruçado em cima disso, mas o que fica como palavra-chave é a importância de termos uma aprendizagem emocional. E junto a isso nós temos o desenvolvimento afetivo. Todo indivíduo, ele tem o campinho do desenvolvimento cognitivo, o campo do desenvolvimento afetivo e o campo do desenvolvimento moral.
Mas o nosso foco, quando falamos de emoção e sentimento, é pensar que nós trabalhamos diariamente com a afetividade. A afetividade ele é a junção das emoções primárias, das emoções secundárias, dos sentimentos. Então, eu trabalho essas 3 vertentes, claro que primária e secundária de maneira inata, o meu corpo responde, e racionalmente eu decido o que fazer a partir disso. E é aí que nós temos os sentimentos sendo expressos. A junção das emoções e dos sentimentos é o que nós chamamos de afetividade. Se a gente falar um pouquinho em aprendizagem afetiva, cognitiva e moral, é possível desenvolver apenas uma delas ou elas estão todas interligadas e uma depende da outra? Não, Carol, elas são indissociáveis, ou seja, uma está juntinha com a outra. Então, a escola trabalha os conteúdos escolares, dentro daquilo que são objetivos propostos para o ano, mas isso compete ao que nós chamamos de cognitivo, ao campinho onde ela vai aprender, se movimentar, o corpo se desenvolvendo junto com aquilo que ela está aprendendo. Ligado a isso, nós temos o desenvolvimento afetivo, que é onde as emoções e os sentimentos vão me ajudar a criar memórias. Inclusive, essa animação que você citou, ela mostra bastante esse exemplo, inclusive como bolinhas coloridas, porque a memória ela é uma parte de nós que nos constitui e que nos ajuda a aprender melhor. E depois nós temos o desenvolvimento moral, que é ligado ao campo das decisões, dos valores, da ética. E quais são as principais características das emoções? Bom, a primeira característica que nós temos das emoções é que elas são poderosas, presentes e difíceis de lidar. Você que está em casa me ouvindo, provavelmente deve ter pensado em alguma situação que durante essa semana você tenha passado e lembrado, queria ter refletido um pouco mais sobre esse assunto, porque naquele momento eu explodi, ou faltou emoção. Ou talvez você pare e pense, eu sou um adulto que sente demais, meu filho é muito sensível. São colocações comumente utilizadas que na verdade já mostram inclusive, Carol, um conhecimento prévio que todo mundo traz da importância das emoções e dos sentimentos. Depois nós temos também um segundo requisito importante. As emoções elas podem nos esvaziar como indivíduos, e mais uma vez eu reforço, não tem idade para isso. E elas também podem nos contagiar. Já percebeu, Carol, aquela pessoa que sempre chega no seu ambiente de trabalho com um sorriso no rosto, mesmo por trás da máscara? E então ela conta um pouquinho como foi a sua vinda até o trabalho, de uma experiência prazerosa que ela teve em família, ou talvez até consiga ter um bom humor em cima de alguma coisa que aconteceu que ela não tenha tido muita satisfação a princípio. E isso é um exemplo das emoções e os sentimentos presentes na nossa vida. Sobretudo de alguém que consegue aproveitar essas emoções e sentimentos para contagiar um ambiente de trabalho. E é claro que aqui a gente também precisa dizer a importância do clima. Tanto do clima que se tem dentro de casa, quanto do clima profissional. As emoções elas impactam negativamente e elas podem perdurar por um tempo maior na memória das pessoas e dentro das relações quando elas são negativas. Nós temos a emoção positiva como um ponto que favorece ao autoconceito, à construção de quem eu sou, a esse relacionamento que eu faço comigo mesmo, que nós chamamos de relação intrapessoal. E quem equilibra, lida melhor com elas. A gente tem alguma dica especial agora para a família poder auxiliar nesse desenvolvimento em casa? Temos, Carol. Eu trouxe para vocês uma foto de um bingo das emoções que foi realizada com uma turma de ensino fundamental e também com uma aplicação na educação infantil. Vou mostrar para vocês. A ideia foi bem simples. Peguei a regrinha do jogo de um bingo, troquei os números, busquei imagens que representavam expressões faciais bem simples, sobretudo que contemplassem as emoções primárias, e distribuí em algumas cartelas. Recortei e fiz o sorteio do bingo.
utilizei com crianças e com adolescentes. E aí é claro que a gente teve uma oportunidade, inclusive no HTC, que é o horário de trabalho coletivo dos professores, para também brincar desse jogo. E foi muito bacana, porque deu para perceber que tanto a criança quanto o adulto, ela tem prazer em fazer essas vivências. Porque é um momento onde você consegue se reorganizar, reaprender de uma maneira simples, clara e principalmente construtiva. Então fica uma dica para as famílias, uma ótima atividade para ser feita aí com as crianças nesse momento de isolamento social. Super simples de fazer, não requer muitos materiais e que com certeza vai ser diversão garantida. Aqui nós temos uma imagem que eu gostaria de deixar para reflexão para você que está em casa nos escutando. Nós temos um carro, uma estrada, um retrovisor e nós temos ali também um caminho que se segue a norte. Falando de emoções e sentimentos, eu não poderia deixar de dividir e de felicitar você para que busque a esperança nesse tempo. Já vai passar, nós estamos aqui cuidando de vocês, vocês também estão se cuidando e o mais importante disso tudo, aproveite esse tempo para que você possa olhar para aquilo que já passou, recordar das emoções e os sentimentos que te fizeram e construíram sua história até esse momento e principalmente aquilo que você vai decidir fazer de agora para frente, Carol. Inclusive lembrando o princípio 90-10. Queria agradecer sua presença, obrigada a você que está nos assistindo. Fica aí o nosso QR Code para quem tem alguma dúvida para a gente retomar nos próximos programas ou sugestão de tema. Muito obrigada pela presença de vocês mais nessa semana e nesse episódio. Até mais.